Então, gente, peguem os livros didáticos na página 182, Um Barato de Inseto, iniciando o quinto capítulo. Deixa eu ver se é o quinto mesmo. Só para conferir aqui. Quinto. Então, iniciando o quinto capítulo, com o gênero artigo de divulgação científica, como eu avisei, como eu expliquei na aula de hoje mais cedo, o artigo de divulgação científica é um texto que tem como finalidade divulgar uma descoberta científica, divulgar um achado científico, e normalmente sem termos contato com ele, não saberíamos como muitas coisas, não saberíamos, na verdade, nenhuma dessas descobertas. Então, ele é um meio de divulgação, realmente, de descobrirmos. Vocês vão notar melhor quando concluirmos a leitura desse texto. É um texto um pouquinho nojento, mas tem uma finalidade bem legal e ele é bem explicativo. Então, Um Barato de Inseto, página 182. Eu vou ler essa parte aqui, esse box, gente, ó, antes de começar a ler. Em seguida, eu peço para alguém começar o texto. Antes de começar a ler, o texto que você vai ler agora foi publicado na revista Ciência Hoje das Crianças, uma das mais interessantes publicações de divulgação científica do país. Como se trata de um texto expositivo, isto é, com foco na exposição de informações, esse tipo de artigo é sempre muito rico, com dados sobre os mais variados temas. Nesse aqui, você conhecerá informações surpreendentes sobre um inseto que desperta uma verdadeira repulsa em muita gente. Com vocês, a barata. Um barato de inseto. Ô, professora. Alguém pode iniciar o texto? Oi? Professora, eu não tenho psicológico para olhar para esse texto. Por quê? Não consigo. Eu acho que o assunto daquela foi verme e agora é barata. Pronto. Pronto, as aulas de hoje estão bem. Ô, professora, eu tava comendo, professora. Eu Agora você tava vai comendo tão feliz. Muito bem, é hora de comer, então cuide de fazer a leitura do texto. Deixa eu Deixa ler, a história eu de comer. começo. Eu vou começar. Um barato de inseto. Elas podem dar origem a remédios. São importantes para a natureza e campeãs de velocidade. Com vocês, as baratas. Pense em alguma característica positiva das baratas. À primeira vista, pode parecer difícil, não é mesmo? Afinal, esses insetos têm uma péssima reputação junto com a maioria das pessoas. Essa má fama vem do hábito de muitas espécies de viverem em lugares sujos, como esgotos, e de frequentar nossas casas sem serem convidadas. Mas acredite, as baratas são muito importantes para o ambiente. Podem dar origem a remédios e para completar, ainda são insetos campeões de velocidade. Gulodice. Gulou disse que faz bem ao planeta. Para as baratas, quase tudo é visto como comida. A matéria orgânica e decomposição, como restos de animais e de vegetais. É uma das guloseimas que fazem parte do seu cardápio pouco exigente. Por isso, esses insetos são muito importantes para a natureza, afinal, atuam de certa forma como autênticos faxineiros, promovendo uma limpeza ou reciclagem no ambiente ao comerem o que muitas vezes deram apenas lixo. Insetos Larissa? que podem voar, nadar e ser bonitos. Deixa a Larissa continuar, Ana, por favor. Fica à vontade. Barato. Larissa? Oi, professora, eu estava botando fones. É aqui na página 133, né? Uhum.
Insetos que podem voar, nadar e ser bonitos. Quando você pensa em barata, provavelmente a imagem que vem à sua cabeça é a da periplaneta americana, a barata de esgoto, uma das espécies mais comuns nos ambientes urbanos, mas é fora das grandes cidades que muitas baratas vivem. Aqui no Brasil, existem muitas espécies silvestres com formas e hábitos curiosos, conta Roberto Eisenberg. do Instituto de Bioquímica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Seu tamanho, que pode variar de poucos milímetros a 10 centímetros, algumas têm cores que as tornam mais atraentes, outras têm duros e afiados espinhos em suas pernas. Há as que voam com tanta facilidade como a borboleta, e as que nadam com grande destreza, sem falar nas que associam com cupins ou formigas, abrigando-se em seus ninhos, onde, em contrapartida, oferecem o que fazem de melhor, seus serviços de reciclagem de lixo. Paloma, fabricantes de remédio. Fabricante de remédio. Mas não é só. Você sabia que o estudo recente da Universidade de não sei quê, na Nottingham. Inglaterra conseguiu separar no cérebro uma espécie de barata. Várias moléculas que têm uma capacidade de combater bactérias resistentes a antibióticos, além de serem pouco tóxicas para o ser humano. Essas moléculas podem em breve dar origem a um novo medicamento. Oi? Pode continuar. Mestres na arte de esconder. As baratas são especialistas em escapar do perigo. Para você ter uma ideia, uma das pernas são preparadas para correr, o que faz com que esses bichos estejam entre os insetos terrestres mais velozes de todos. Antigas habitantes da Terra, antes do mesmo dinossauro existir, elas já eram encontradas por aqui. Por essas e outras, muita gente por aí diz que esses insetos sobreviveriam até uma bomba nuclear, se uma bomba nuclear fosse lançada e destruísse toda a vida do planeta. Será? Rian, De fato, o ser Rian, finaliza o texto, por favor. Rian? Raíssa, finaliza o texto no lugar do Rian, por favor. De fato. Raíssa, Oi, professor. finaliza o texto, por favor. Começando do som? De fato. De fato, segundo os especialistas, é bem provável que as baratas não morressem em um evento como esse, mas não porque possuem poderes de super-heróis, e sim por causa do local onde vivem. Por ficarem escondidas em galerias de esgoto, elas estariam mais protegidas durante o ataque e assim teriam mais chances de sobreviver. Conta Roberto Elisberg. Eisenberg. Depois de tudo isso, aposto que sua opinião sobre esses insetos mudou, não é? Nem que seja um pouquinho. Então, gente, primeiro, ao lermos esse Na realidade, não mudou nada. nada, você acha que as baratas ainda são inúteis?
Sério? Doutora, elas são tão nojentas, professoras, elas ficam voando na minha casa, credo. Gente, elas são... Oi. Eu nunca achei que elas fossem inúteis, mas eu não gosto delas. Ah, tudo bem. Na verdade, elas são... Nós caracterizamos as baratas como nojentas porque pelo ambiente que elas vivem. A maioria vive em esgotos. Então, é um ambiente nojento, sim. Mas as baratas, como o primeiro tópico diz, ó, Goulot diz que faz bem ao planeta. Elas são faxineiras, elas removem, gente, grande parte do lixo. Imagina se não existisse barata, a quantidade de lixo que existiria. Então, elas removem, elas comem. É como as cobras que comem ratos. Imagine se não existissem cobras. Os ratos viveriam à solta por aí. Mais do que já tem. Insetos que podem voar, nadar e ser bonitos. Essa parte do bonitos eu não sei, né? Não é algo que eu acho bonito, mas é muito particular. Mas eles podem voar e nadar. Então, são insetos muito rápidos, insetos muito inteligentes, né? Podemos dizer assim. Eles são fabricantes de remédio, prováveis fabricantes de remédio, e são muito habilidosos para se esconder. Então, gente, as baratas, elas têm muita utilidade para nós seres humanos, principalmente essa questão da reciclagem. Oi. Oi, pode falar. Professora, como é que você almoça depois de ter uma aula sobre vermes, que vermes podem sair pelo seu ouvido, sair pela sua boca, e depois uma aula de português sobre um artigo científico sobre baratas, Sim. e com imagens muito promissoras, né? Dá uma vontade de comer, né, Paula? Mas uma vontade. Diga, chega ao da vontade. Mas é para vocês não comerem mesmo. É para prestarem Não, eu atenção na tava aula. comendo aqui, Só depois que bem vocês comem. plena, É tá depois, quando beliscando. esquecer. Aí uma aula sobre negócio de barata. Bebe só uma aguinha aqui do lado. Eu estou indignada. Na página 185, nós temos a atividade interpretativa sobre o artigo de divulgação científica. Então, ó, como vocês podem observar, gente, esse artigo ele é caracterizado como um de divulgação científica, porque realmente é uma descoberta científica do bem que as baratas, né, podem trazer para nós seres humanos. Então, se não fosse esse artigo, talvez nunca saberíamos disso. Nunca soubéssemos, na verdade, disso. Então, primeira questão. Qual é a intenção comunicativa desse artigo? Qual a intenção desse artigo? Informar a importância das baratas. Informar ou apresentar a importância das baratas para o meio ambiente e mudar também a nossa maneira negativa de as vê-las, na verdade. A maneira negativa de vê-las. Então, o objetivo desse artigo é justamente esse. Além de apresentar a importância das baratas, mudar a nossa visão negativa acerca delas. Segunda questão. Para tornar o artigo de divulgação científica um texto atraente para o leitor, algumas técnicas podem ser aplicadas. Logo no primeiro parágrafo, o autor utilizou uma dessas técnicas. Explique qual. Gente, primeiro parágrafo, todos voltem para o primeiro parágrafo e observem a forma que a autora falou. Ela falou com o leitor. Ela falou com o leitor, muito bem, perfeito. Então, observe que quando, tipo assim, eu estou dando aula aqui, daqui a pouco eu digo, não é mesmo? Não digo não é mesmo, eu estou conversando com vocês, eu estou interagindo com vocês. E isso causa uma aproximação maior entre o autor e o leitor, ou entre o locutor e o interlocutor, no caso de uma aula falada como a minha.
Terceira questão. Miguel, leia, por favor, a terceira questão da página 180 e... Deixa eu ver. Sim, 185, professora, quem é que vai ler? Miguel. Miguel? Miguel saiu da aula. Então, vamos para Maria Luísa Paulino. Lê, por favor, a terceira. Esse clima de intimidade pretendido pela autora no primeiro parágrafo pode ser alcançado por meio de diferentes recursos linguísticos, como o uso da primeira pessoa, de verbos no imperativo, perguntas retóricas e etc. Identifique no primeiro parágrafo o uso desses recursos. Então, no primeiro parágrafo, vamos identificar o uso desses recursos. Gente, pergunta retórica é quando eu faço uma pergunta e eu já sei a resposta. Exemplo, se eu digo assim, Ana Paula diz, amanhã eu vou para sua casa. Tudo certo. Aí, quando eu estou me despedindo da Ana Paula, eu digo, vai amanhã mesmo, né? Vai amanhã mesmo, né? Eu não quero que ela diga não, porque eu já sei que ela vai. Eu quero só que ela confirme. Então, é quando eu já sei a resposta. É quando uma mulher, digamos, ela desconfia do namorado ou do marido. Isso tem até vários memes com isso. Ela sempre vai fazer perguntas retóricas. Ela vai fazer uma pergunta, mas pode ter certeza que ela sabe a resposta já. Se ela disser, você estava onde? Pode ter certeza que ela já sabe onde você estava. Então, isso é uma pergunta retórica. Você pergunta por perguntar, mas você sabe a resposta daquilo. Então, o uso da primeira pessoa E a também. resposta é, à primeira vista pode parecer difícil, não é mesmo? A resposta. À primeira vista pode parecer difícil, não é mesmo? Foi feito. E o uso da primeira pessoa. Vocês conseguem visualizar em algum momento que ele colocou a primeira pessoa? Ele falou nosso, nossa, ou nós, ou eu. Primeiro parágrafo, isso. Observe se teve o uso da primeira pessoa. Ou plural ou singular. Gente, ajuda a Ana Paula, viu? Deixa eu dividir as tarefas. Maria Luísa Paulino vai procurar os verbos no imperativo, no primeiro parágrafo. Quero que você procure verbos no imperativo. A Ana Paula vai procurar o uso da primeira pessoa. Uso da primeira pessoa no primeiro parágrafo. Seja através de pronomes. Parece uma pessoa. Terceira pessoa. Primeira pessoa, viu, Ana Paula? Ó, Uhum. pense, Maria Luísa Paulino, você encontrou algum verbo no imperativo, algum verbo que esteja dando ordem? Pense. Pense, temos mais outros. Pense, que é o primeiro verbo. Acredite. Acredite, muito bem. Pense, acredite. Então, você já encontrou os verbos que tem no imperativo. A pergunta retórica, Ana Paula já disse. Cadê o uso da primeira pessoa, gente? Quem encontrou? O uso da primeira pessoa. Primeira pessoa do plural, a dica é essa. Como é que eu sei que ele está falando e ele está se incluindo? Quando ele diz, pense em alguma característica positiva das baratas. À primeira vista, pode parecer difícil, não é mesmo? Afinal, esses insetos têm uma péssima reputação junto à maioria das pessoas. Essa má fama vem do hábito
que muitas espécies têm de viver em lugares sujos, como esgotos, e de frequentar nossas casas sem serem convidadas. Qual é a parte que ele se inclui? Nossas casas. Nossas Nossas casas. casas. Quando ele diz o nossas, ele está se incluindo. Então, na terceira questão, nós já temos os verbos de imperativo, a pergunta retórica e o uso da primeira pessoa. Terceira questão. Quarta questão. Leia este trecho retirado do primeiro parágrafo, mas acredite, as baratas são muito importantes para o ambiente. Em que modo verbal está flexionado o verbo acreditar e a quem ele se dirige? Primeiro, qual é o modo verbal? Indicativo, imperativo ou subjuntivo? Acredite. Indicativo. Indicativo, certeza? Subjuntivo. Gente, acredite. Está dando ordem, possibilidade ou certeza? Ordem. Então, qual é o que indica a ordem? Subjuntivo. Subjuntivo. Imperativo. Imperativo. Vocês estão com fome, é? Ó, indicativo indica certeza, subjuntivo possibilidade e o imperativo ordem. Imperativo, ordem. Modo imperativo. E a quem se dirige? Acredite. Ele manda quem acreditar? O leitor ou... O leitor do texto, certo? o leitor. Ele diz, mas acredite. Ele não está falando Joana ou Maria, ele está falando com o leitor do texto, independente de quem seja. Pode ser Joana e Maria, mas se elas forem leitoras. Então, quarta questão. Modo imperativo, ele se dirige diretamente ao leitor do texto. Na letra B, deixa eu ver quem vai me responder a letra B. Letra B. Raíssa, leia e responda a letra B da quarta, por favor. Primeiro leia. Raíssa. Eita, que o povo tá todo comendo. Minha gente, preste atenção na aula. Professora, é mais fácil. É mais fácil. Substitua o advérbio de intensidade que aparece nesse trecho por outro que não prejudique o sentido. Qual é o advérbio que temos nesse trecho? Muito. Muito. Podemos substituir muito por? Muito importante. Bastante. Bastante ou extremamente. São extremamente importantes, são bastante importantes. Então, extremamente ou bastante podemos colocar. Ou até outro. Colocar assim, extremamente ou bastante. Aí, nós já estamos te ouvindo, por isso que eu tive que fazer a leitura. Quinta questão, quem poderia ler? Eu. Pode ler. Para não repetir uma mesma palavra ou expressão, nem tornar o texto chato e repetitivo, uma boa alternativa é fazer referência a essas palavras ou expressões de maneiras diferentes. Foi o que a autora fez com o trecho barato nesse artigo. Entre o trecho abaixo, retirado do texto, aponte aquele que o termo foi destacado não se refere a baratas. Afinal, esses insetos têm péssima reputação. Primeiro parágrafo. B.
são insetos campeões de velocidade. Primeiro parágrafo. C. Afinal, atuam de certa forma como autênticos faxineiros. Segundo parágrafo. D. Essas moléculas podem em breve dar origem a um novo medicamento. Quarto parágrafo. O que faz com que esses bichos estejam entre os insetos terrestres mais velozes de todos? Quinto parágrafo. Qual desses termos que está destacado não se refere às baratas? Simples, gente, muito fácil. Essas moléculas? Essas moléculas. Quando fala essas moléculas, não está falando das baratas. Está falando das moléculas, não das baratas. Então, a única letra que não fala das baratas é a letra D. Essas moléculas, letra D. Deixa eu colocar aqui. Quinta questão, letra D. Sexta questão. Miguel, voltou para a aula, Miguel. Faça a leitura da sexta, por favor. Miguel? Miguel, seu áudio já está ativado. É só começar a leitura da sexta questão na página 186. Como o Miguel não falou nada, então eu vou fazer a leitura. Sexta questão. Como se trata de um artigo de divulgação científica, esse texto é muito rico em informações, por isso é predominantemente expositivo. Considerando as informações nele presentes, é incorreto afirmar que a aversão que muitas pessoas têm pelas baratas se deve ao fato de muitas espécies viverem em lugares sujos, certo isso? Hein, gente, isso é certo? Muita gente tem aversão às baratas por elas viverem em lugares sujos. Sétimo ano, preciso da participação de vocês, senão eu não vou dar nota de participação, porque eu já estou até com vergonha de só a Ana Paula participar da aula. Ativem os áudios. Estava ouvindo, professora, estava baixa aqui ontem, agora o que foi que a senhora falou? Sim. Muita gente tem a aversão das baratas porque elas vivem em lugares sujos, isso é certo? Acho que sim. Sim, então a letra A está certa, a da sexta. Não é essa a resposta que queremos a errada. As baratas se alimentam de quase tudo que encontram. Certo? Hein, gente? As baratas se alimentam de quase tudo que encontram, certo ou errado isso? Segundo o texto. Certo? Certo. Letra C. As baratas não selecionam muito o que comem. Vocês acham que as baratas escolhem o que comem? Assim, não obviamente tudo, né? Elas não selecionam o que comem. No Brasil, existe uma grande diversidade de baratas? Sim. Letra A. Além de transmitirem doenças, as baratas não oferecem qualquer benefício ao ser humano? Segundo o texto, elas não oferecem benefícios?
Gente, segundo o texto, é claro que elas oferecem benefícios. Resposta incorreta é a letra E da sexta. Sexta questão, letra E. Sexta questão, letra E. Sétima questão. A Cauana, lê, por favor, a sétima. Cara, profe, retire do texto uma frase que indique que, quando o pesquisador foi entrevistado pela autora do artigo, ele estava no país. Como é que sabemos que o pesquisador estava no país? Ele diz uma palavra, tem uma frase no texto que ele fala alguma coisa sobre o Brasil e deixa indicar que ele estava no momento. Que no momento ele estava no país. Qual é a frase, gente? Alguma coisa sobre o Brasil que ele fala. E tem como sabermos que ele estava aqui. Aqui, profe. Eita. O terceiro texto, não tem a foda barata. Aqui no Brasil existem muitas espécies silvestres com formas e hábitos curiosos. Então, quando ele diz aqui no Brasil. Se eu disser aqui, é claro que eu estou no lugar. Se eu digo aqui, assim, aqui em Arapiraca, se eu disser aqui, é porque eu estou em Arapiraca. Se eu disser assim, aí em Arapiraca, vocês sabem que eu não estou em Arapiraca, que eu estou longe. Então, através da frase, aqui no Brasil existem muitas espécies silvestres com formas e hábitos curiosos. Através desse trecho, conseguimos descobrir que ele estava no Brasil, no momento que ele escreveu o texto. Oitava questão. A Cauana, lê a oitava novamente, por favor. Claro. Qual foi a palavra que possibilitou a resposta à questão anterior e como ela se classifica? Qual é a palavra que sabemos que ele estava no Brasil? Através de que palavra dessa frase? Aqui no Brasil? Através da palavra aqui. E aqui, meu sétimo ano, aqui pertence a que grupo de palavras? Aqui é substantivo, adjetivo, advérbio, numeral, artigo, é o quê? O aqui. Verbo. É verbo? Eu aqui, nós aquimos, vós aquis. Não é verbo, não. Qual é o nome daquele que indica lugar? Modifica o verbo. O que modifica o verbo é? Advérbio. Advérbio de lugar. Aqui. Aqui, ali, acolá. Tudo é advérbio, gente. Só que é advérbio de lugar. Nona questão. Ô, professora, eu tava Oi. falando tanto e o meu bagulho tava desligado. Sério? Eu bem que notei que você estava muito em silêncio. Nona questão. Como nas reportagens, nos artigos de divulgação científica, é muito comum o autor fundamentar as informações apresentadas, nesse caso, que recurso o autor utilizou explicitamente para dar credibilidade a alguma das informações apresentadas nesse artigo? Gente, ela se baseou em alguém, no depoimento de alguém. De quem? Roberto Eisenberg. De bioquímica médica da UFRJ.
Muito bem. Então, ela utilizou o depoimento dele. Ela teve como um argumento de autoridade. Se ela não tinha autoridade para falar do assunto, ela usou quem tinha. Roberto Eisenberg. Só temos agora a 10ª e a 11ª. Eu vou fechar para terminarmos a atividade. No 5º parágrafo, observa o trecho. Antigas habitantes da Terra, antes mesmo de os dinossauros existirem, elas já eram encontradas por aqui. A que se refere o advérbio aqui? Ao Brasil, às florestas, à terra, aos grandes centros urbanos, às galerias de esgoto? A terra, letra C. A terra. Letra C. 10ª questão, letra C, a terra. 11ª questão e última. Leia. De fato, segundo os especialistas, é bem provável que as baratas não morressem em um evento como esse. A que se refere o pronome demonstrativo utilizado nesse trecho? Esse. Esse o quê? Qual é o evento que estão falando? Da bomba nuclear. Ao lançamento da bomba nuclear. Muito bem. Ao lançamento de uma bomba nuclear. Esse é o evento. Então, o pronome demonstrativo esse se refere ao lançamento de uma bomba nuclear. Gente, tirei um print da tela, vou mandar no grupo. Não vou passar a atividade para casa, porque amanhã nós iniciaremos assunto novo, sujeito e predicado. Então, tchau, tchau, gente. Bom resto de dia para vocês e até amanhã. Podem almoçar agora. Até.